Valdo Cruz tenta passar pano pro PL do Derrite, e recebe uma aula com cheiro de esculacho do senador Randolph Rodrigues. E Léo Sakamoto rasga o verbo e lava nossa alma falando que todo brasileiro de bem pensa sobre essa patifaria de Hugo Mota e sua turma. Espia. Senador, esses pontos que o senhor estava dizendo, acho que não dá para dizer que vai acabar com os recursos da PF. Também não chega a acabar com a PF. Mas não é hora de tirar dinheiro da PF, é hora de colocar dinheiro. Na questão da aduana, eu entendi, ou seja, o projeto do governo aumentava o poder na apreensão de bens. E esse projeto deixa o status quo atual, que não chega a ser ruim, mas precisa ser fortalecido, vide aquela apreensão de 4 navios, é isso? De metanol, né? 4 navios de metanol que foram apreendidos lá no porto do Paraná, né? No Paraná. Então, esses pontos foram ruins. Mas agora, olhando o restante do projeto, o projeto não trouxe mudanças na lei de antiterrorismo, mérito do governo, que o governo bateu nisso muito e ele recuou. Não trouxe perda de poder da PF, porque o governo bateu muito e ele recuou. Agora, o senhor não acha que em outros pontos o projeto tem seus méritos? Tem essas críticas, ok, concordo, são pertinentes. Mas não serve o projeto, porque o projeto até absorve alguns pontos do governo. Qual a sua avaliação sobre isso? Tanto serve que a iniciativa foi do governo, Valdo. A iniciativa foi do presidente Lula. Foi o governo do presidente Lula que propôs o aumento de pena. Primeiro, propôs algo que não existia. E aí que está a diferença da ação para a prática. Enquanto a oposição só falava, nós encaminhamos um projeto caracterizando o crime de facção, que não estava na nossa ordenação, que não existia no nosso ordenamento jurídico penal. Enquanto a oposição somente falava, nós encaminhamos um projeto não só caracterizando o crime de facção, como aumentando as penas para aqueles que estão envolvidos em facções criminosas. A nossa divergência, o que nós estamos destacando aqui é que é o seguinte: se você compreende que para combater o crime precisa de uma Polícia Federal forte, por que danado você está tirando recursos da Polícia Federal? Porque o projeto, lembremos, a primeira versão do projeto modificava atribuições da Polícia Federal. Basicamente, a primeira versão do projeto, se a Polícia Federal fosse fazer uma operação em algum estado contra o governador do estado, a Polícia Federal tinha que comunicar antes ao governador que ia fazer a operação. Mas a perseguição à Polícia Federal seguiu nas 6 versões. E nessa última, ataca a polícia onde é o cerne das suas ações, que é retirada de recursos. Não a retirada de recursos formal, mas a diminuição de recursos quando faz a repartição dos fundos de segurança pública com outras instituições. Em relação à Receita Federal, os nossos principais pontos, Paulo, são esses. É o que veio no projeto, reduzindo os recursos da Polícia Federal, atacando os recursos financeiros da Polícia Federal, e o que veio no projeto também limitando as atribuições da Receita Federal. Na verdade, eu queria falar um palavrão, mas já que eu não posso, né, eu digo só o seguinte, gente, a tentativa da Câmara dos Deputados de asfixiar a Polícia Federal, ela é tão descarada, mas tão descarada, ela vem num momento em que a Polícia Federal está no meio de 2 grandes operações. Uma, como o Diego mesmo falou, é aquela que atingiu em cheio a Faria Lima, atingiu em cheio fundos de investimento, que seriam usados pelo crime organizado, pelo primeiro comando da capital, para lavar dinheiro, né, juntar dinheiro, guardar dinheiro, lavar dinheiro. Então, isso, há um medo muito grande, seja na Faria Lima, seja em Brasília, seja em outros gabinetes de outros palácios, com os desdobramentos daquela operação, com as delações que podem vir de lá, com os desdobramentos envolvendo nomes importantes da política e da economia. Daí, a Polícia Federal, sempre ela, né, considerada um patrimônio nacional pela população, sempre muito bem avaliada. O que acontece? Ela também protagoniza uma outra operação, é aquela que prendeu o Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, dono do Banco Master, né, que estava se pirulitando para fora do Brasil e estava, nos últimos anos, como a gente viu, vendendo terreno na Lua. E com isso, na verdade, ele movimentou para fazer isso, porque um esquema desse tamanho, ele não é feito simplesmente com um empresário vendendo coisa. Não, ele precisa de apoio político, ele precisa de sustentação política. E a gente viu a sustentação política se manifestar na tentativa do Banco do Brasília comprar parte do Banco Master. A ação essa que teve o apoio do Antônio Rueda, do União Brasil, que teve o apoio do Ciro Nogueira, do PP. O próprio Ciro Nogueira também queria, né, tentou aprovar uma medida para aumentar o valor que poderia ser restituído a investidores do Fundo Garantidor de Crédito, 250 mil para 1 milhão, ou seja, jogando papagaio do Banco Master nas costas do fundo, né, de todos nós, porque aquele fundo é pago com recursos que saem dos bancos, saem das tarifas e tudo isso mais. Então, o que acontece no final das contas é que a gente está vendo um processo de pessoas, né, com essa operação do Banco Master que estavam agindo para proteger o Vorcaro
claro. Isso sem contar estados como o Rio de Janeiro, que botou R$1 bilhão de grana aí sim, dos fundos de pensão, de professor, de enfermeiro, de gari, aonde no Banco Master, mesmo depois do pessoal descobrir que o Banco Master estava podre. Então o que acontece? Você tem muita gente da política e da economia que, a depender também do desdobramento do que acontecer nessas investigações do Banco Master, nossa, pode rodar gostoso, sabe? Gente importante, gente graúda, gente grande. Eu até comentei mais cedo que a gente teve a delação do Mauro Cid, foi uma bomba junto ao bolsonarismo, né? Ou seja, o bolsonarismo civil ou o bolsonarismo militar. Uma delação do Vorcaro vai ser um arrasa-quarteirão da política e da economia, né? Pegando centrão, pegando um monte de gente, de direita, centro, todo mundo. Então o que acontece? Pra finalizar, no meio de todo esse rebosteio, você tem o quê? Você tem a Câmara dos Deputados aprovando uma medida que reduz o financiamento da Polícia Federal. E isso na sexta versão do relatório do DERIT. Porque na primeira, a redução na capacidade operacional da Polícia Federal era mais descarada. Na verdade, era muito mais descarada. Foi reduzindo o impacto, mas ele tá lá ainda. Ele reduz a grana que pode ir para a Polícia Federal para continuar fazendo o trabalho dela. Há uma clara ação de determinados grupos políticos neste país, neste exato momento, para reduzir o impacto e reduzir a força daquela que é a instituição, que ajuda a colocar ordem no barraco.